Aquele cerimónia de degustação. Exatamente. Muita degustação. Um, dois, três. Gravar! Melhor experiência. Não? Cuscuz. É que a senhora não quer ver comer cuscuz. Na América também é de comer cuscuz, é? Muito sábio. Ainda mais comendo. E esse cuscuz feito com mão de um mestre. De um cook-mestre. Que teve a simpatia de trazer esse cuscuz ali para fazer uma degustação de um cuscuz que me pensasse no Cabo Verde de comer. Não pode ver, então. Aquele quem quiser começar ali. Mestre Germano, primeiro obrigado. Comida na boca, cuscuz na boca. Isso é de gosto. Já sabe. Bom cuscuz. Obrigado para receber na casa de minha. O prazer é todo meu. E dentro da dura traz o companheiro para nos xingar. E ponto de partida da nossa conversa é 50 anos de Taekwondo. De Portugal, quer dizer, Uhum. história de nós estar intimamente ligado com Portugal, intimamente ligado com o Taekwondo. Uhum. E pessoas podem pensar assim, mas Taekwondo não é para Tuga. Não tem a ver com Taekwondo. Mas foi de lá que ele diz para Para cá ver. as ilhas. Sim. Propriamente praia. Eu é de Brava. Eu é mestre de Taekwondo, um homem do mundo. Certo. Cidadão do mundo. Que isso até comemora Os 50 anos de Taekwondo. na Portugal. Na Portugal. E aquela ligação com Cabo Verde não deixa de... Dilega também para Cabo Verde. Lógico. Sim. Taekwondo liga Portugal a Cabo Verde pelo facto de que ele é quem começa em 1974. Em outubro, Taekwondo vem através de mestre Chung para Portugal, para o Sporting Clube de Portugal. E em novembro de 74, começa a fazer Taekwondo. Até esta parte. Então, senti como um cidadão cabo-verdiano, em que representa naquela altura, quando Taekwondo teve a representação nos Jogos Olímpicos, Ncrebaba só representa Cabo Verde, só para hoje o que é Taekwondo e para mostrar ao pessoal o Taekwondo em si. Mas teve um nega, onde é que esse falando com uma... não, que valia a pena. Eu falei, ok, que valia a pena, mas eu gostaria. Mas ainda não está na Portugal, não está na Cabo Verde. E quando quem fala com aquela pessoa, a pessoa fala assim, não vale a pena, não fazemos isso, para modo de nunca tem condições. Falou, ok, não vamos. Mas o Taekwondo que eu gostaria de hoje na Cabo Verde não é esse Taekwondo que estou a ajudar. Não tem alguns problemas, problemas financeiros, problemas de organização, etc. Mas, no entanto, ainda não está sonho hoje Taekwondo de Rio, como já hoje Taekwondo algumas vezes, e não tem jovens que, na realidade, podem ser grandes atletas de Taekwondo. É só pena que todos querem parecer, mas ninguém quer fazer nada. E há muita coisa que está a falar. Mestre Germano, que quis. Não é que os mestres Germano que quis. Quem que trabalha Taekwondo naquela altura, canto quem está na Cabo Verde, que quis que o mestre Germano entrevisse. Ou intervesse no sistema. Mas, no entanto, me pertence
aquela equipa. Puseram-me na equipa só pura e simplesmente para minimizar a situação. Nunca fui de acordo com muita coisa. Então, esse comum começa a ser visto como um bote expiatório, como uma persona não grata. Mas a mim continua a fazer minha taekwondo na mesma. Abri escola, muita escola lá, de escola taekwondo já há 30 anos, e portanto, até essa data, me encarou hoje taekwondo, que é o taekwondo que me ensinha hoje taekwondo. O taekwondo. Porque pronto, virando o taekwondo desportivo, o taekwondo tradicional, que é o ITF, ficou um bocadinho, não direi mais pobre, mas menos praticado. Mas ele tem 6 passos também. Hoje é o taekwondo olímpico, é o taekwondo desportivo, onde é que, pronto, hoje muita camada da juventude pratica o taekwondo WTF. E o ITF ficou um bocadinho, mas ainda temos muita gente a praticar ITF. Inclusive, tenho um aluno no Portugal, que hoje é mais graduado que mim, é mais graduado no WTF, mas é graduado também na ITF, que hoje ele é o 8º Dan, que é o grande mestre Paulo Martins. Mas não deixando de falar do meu grande mestre, Chum Sunion, que ensinou-me taekwondo no Sporting Clube Portugal. Antes de ir para Portugal, ganhou eu um crioulo de Brava. Crioulo genuíno, de Ilha Brava próprio. Lá de Fundo de Santana, criado até 15 anos, que quando não sei para a praia. Trabalha Tiocusa, vamos fazer Tiocusa na Brava, até aos 15 anos. Como trabalha na raspa calçada, tira página de calçada, carrega terra na cabeça, faz a construção de estrada, ser apontador, auxiliar de capataz na estrada, enfim, vamos fazer tudo um pouco. Até Símia, Semente de Espinheira, Símia, da Pazona de Aguadinho. Portanto, que ainda levantava 3 horas de madrugada, pé na chão, tinha 13, 14 anos, juntamente com outras pessoas de Jabrava, pambava fazendo trabalho. Portanto, é ali que estou orgulhoso de ser quem sou, como sou e de onde é que eu sou. Jabrava. E linhagem familiar de Nona Brava tem uma ligação umbilical com os Estados Unidos. Mas eu tenho uma história ainda muito mais deep, que é relacionado com a Igreja Nazarena, Cabo Verde. Assim. Certo. Me contar-nos como é que marca Cabo Verde, Brava, Igreja Nazarena? Bom, nunca a pessoa certa para falar sobre a questão da nascença da Igreja do Nazareno, mas naquele pouco histórico que me sabe sobre a Igreja do Nazareno, através do meu tio-avô, reverendo João José Dias, que em 1895 emigrava para os Estados Unidos. Então, ele teve uma visão da história que eu quintou o Biba. Ele vai para Kansas City. Ele fazer teologia lá em Kansas City e depois ele achou como ele ali na América é que ficava. Então ele levava o Evangelho para Cabo Verde. Então, sendo da Brava, ele foi para Brava. Ele e outros colegas, eles vão para lá, eles fundam a igreja, esteve perseguição, naquela altura da Inquisição, etc, etc, mas ele conseguiu vencer. E hoje a Igreja do Nazareno é bem implementada em todo o Cabo Verde. E a Igreja Nazarena é uma igreja centenária. E a primeira igreja nazarena em África está na Ilha Brava, na Ponta Chada, que hoje é o Museu dos João José Dias. E toda a minha família é nazarena. E hoje, para mim, desculpa a expressão, orgulho
de ser sobrinho, neto dessa pessoa, que aqui na Merca, a primeira igreja que ele fala, que ele dirige, foi ali no Petaquete. Portanto, é uma igreja ali na Petaquete que muita gente conhece igreja de Pastor Sansa, onde aqui Pastor Sansa, que Deus tenha em descanso, esteve lá por muito tempo, muitos anos. E ainda essa igreja permanece e está sendo uma boa igreja. Sem o Sabi, Estados Unidos estava na viradinha ou para a vida toda. Estados Unidos esteve, está e estará, se Deus quiser. Porque sempre tive um sonho de ver Merca, mas também, e não só, faz parte de funcionar da Embaixada de Merca. E graças a Deus, depois de minha estado na Portugal, então, meu sonho concretizou. Quem foi convidado vai trabalhar na Embaixada de Merca, na Portugal. E aí fui. Eu disse, graças a Deus, sonho realizado. Mas a mim nunca pensa, chega um dia que chega dentro da Embaixada de Merca, não só na Cabo Verde, mas em Portugal também. Fui guarda de segurança na Embaixada de Portugal por 4 anos. Depois eles faziam uma seleção, depois eles faziam eles faziam triagem, como é que eu poderia falar, em termos de um concurso que nós era 5. Era 5, nós era 3 cabo-verdianos e 2 portugueses. E não onde que baba embaixador e baba administrador. Eles vão para lá durante 15 dias. Nas 2 semanas, me já mandando de um lado para aquele outro. E tudo bem que eram nós 5 em turnos diferentes. Então já vi que essa mesma pessoa todo dia trabalhava em embaixada em horas diferentes, né? Então, depois de 15 dias, foi intimado para a Direção Regional de Segurança, que se queria falar comigo lá no gabinete de segurança. Eu me cheio de medo, ofereceu. Cozinho faz. Então, como aquela companhia de segurança era privada, que trabalhava na embaixada, que prestava serviço na embaixada, este homem bate subescada e na subescada ainda subi está também diz que é o diretor daquela companhia de segurança. É Francisco. João, os meus parabéns. Claro. Parabéns. Como vai fazer? A minha Ana em dezembro. Afinal, parabéns. Pensa direito. Vou dar a resposta certa. Ok? Muito obrigado. Me agradecer. Vamos subir. Vamos chegar na parte, ou seja, na entrada, na lobby. É aquele Marines. Plano. Eu vou que é João Oliveira. Assim, senhor. Eu receio-se esperanhol. Tenho passa, eles fazem aquele triagem, tudo isso. Mesmo sendo nós funcionar naquela altura, eles fazem triagem, e entra, e fica à espera aquela pessoa, é uma pessoa que tem muita consideração para ele, hoje já não está neste mundo, que é o senhor, que é Manuel Cardiga. Eu faço assim, João, consegue ficar? Está muito branco. Você fica branco? Se eu acredito, desculpa, mas nunca sei o que me faz. E não saber, independentemente de ser segurança, nunca deixa de ter aquele friozinho na barriga, né? Onde é que eu falo? É que é só para coisa de direito que não te chama pessoas ali na gabinete de segurança. Mas também para coisas direto, não te chama pessoas na gabinete de segurança. Não, fala, ok, muito obrigado. Bem, vá para a sala de diretor. Ele chega. Ele não entra. Quando entra, fica na salinha da espera. Bem,
embaixador Penner e senhor administrador Samuel Brock, eles dão bom dia, um levanta, eu falei, não, começa a levanta. E eu posso sentar. Porque ele, aí está, o que fala há bocado, não tem sempre aquele não é tendência, mas aquele respeito de quando uma pessoa entra, você levanta para o sal daquela pessoa. Então, é o que me faz, eles entram, eles vão lá para dentro. Depois passa aquele meu colega, eu falei, João, sinta. Eu falei, não, tem que este irmão, que tem muito câncer para levantar para mim. E eles têm pé entra no caminho. Chegam entra, é o Sr. Francisco. João, não preciso ficar nervoso. Não está a saber, você o que é que no teu manhã ali? Muito obrigado e agradeço imenso. Sem saber o que é que está a tapar-se, né? No que estava mais com muita coisa, não se bem falava, coisas direto. Durante um período de 15 dias, nós assim que foi testado. E o Sr. Embaixador Penner e o Sr. Administrador Sam Brock, que foi escolhido para bem abrir um gabinete de segurança na Embaixada de Merck na Cabo Verde. Não dá assim, Paulo. Assim, não fica assim. Nunca tive mais nada diferente assim. Quando quem está para Cabo Verde? Já tinha 20 anos que acabava a Cabo Verde. 20 anos que Cabo Verde. Eu falei, não. Ainda eu tenho que ir para, ainda tenho que fazer uma formação. Então, só depois, então, que eu também. Então, assim foi. Vamos fazer alguma formação na área da segurança, de arquivamento, de processo de investigação, etc, etc. Então, depois me veio para Cabo Verde. Lá para Cabo Verde, como supervisor de segurança. Então, bem, abri aquele gabinete lá. E, graças a Deus, um contrato de um ano, me ficar a 32 anos. Portanto, hoje, a segurança da Embaixada está implementada. Então, espera como também ser cada vez melhor. Porque não vai para no campo, aquele outro que vem nos traz também para o campo melhor. Então, portanto, isso é Estafeta. Yeah. Cada um deve ser parte. Yeah. Cada um que vem, também com mais outra metodologia, outra maneira de pensar, outra maneira de olhar coisas, mas a palavra segurança é segurança. Ou na China, ou na Cochichina, desculpa a expressão, é segurança. E a nossa missão é servir e proteger. Essa é a minha pequena história de onde que eu cheguei na segurança da Embaixada de Merck. E Taekwondo, certamente, ou que esses princípios que a gente apanha, a gente bebe no Taekwondo, te dão um boost nesse processo, não? E precisamente, Taekwondo, faz uma parte ali, o porquê da minha entrada na Embaixada de Merck na Portugal. Como já falava a senhora Laude, que ainda trabalhava num restaurante. Um dia que veio chefe de segurança da Embaixada, diretor regional de segurança, és minha colega, coitado, foi meu mentor. Sr. Manuel Cardiga, estava lá diretor da Escola Superior da Polícia Judiciária, estava Procurador-Geral da República, que fiz alguns trabalhos para o Tribunal de Loures, onde é que o patrão falou que é para me dar serviço. Quando me dá serviço, esse tal senhor Manuel Cardiga, mais uma vez, que Deus o tenha, que eu devo em descanso e que eu devo muito a ele, levantou-se da mesa, é bem fácil. Minha chefe, comecei a falar com ele. Falei, ok. Quando que chega na mesa, então, boa noite, ou boa tarde, eu falei assim, não estou interessado em mudar de profissão. Aliás, não querer bem trabalho conosco. Um restaurante, hotel, não, para a Embaixada de Merck. Embaixada de Merck.
na embaixada de América. Não quiser. Na segurança. Na segurança. Eu há pouco tempo não tinha nada. Eu falei, não. Porque eu depois que não fala ali sempre na mesa, que já ouvi algumas coisas que, pronto, nunca poder falar, porque naquela altura que eles mandavam para fazer aquele trabalho, não vai fazer aquele trabalho, eles ficam contentes do trabalho que me fazem, eles conseguiram desmantelar um grupo de tráfico de armas, onde é que a gente tu dás informação. Dás informação e a gente sabe fazer taekwondo. Onde é que dás informação e eles falam, não. Não é pessoa exata para lá, trabalhos como na embaixada. Assim foi. Mas só que, mediante trabalhar, sabe, trabalha naquele restaurante, já é uma vida. 14 anos. 14 anos, passei de lá, foi um castigo. Um castigo emocional. Me encrebava, mas encrebava ao mesmo tempo. Encrebava, experimentava outra coisa. Onde é que a coragem, me fiz coragem, não foi para o patrão. Me tive um convite para ir trabalhar na Embaixada de América, patrão desorienta. John, bom, Embaixada de América, perigo, é bomba, eu tenho que meter debaixo de carro para subir a bomba, que lá, tudo que lá. Assim, que Deus tem também, já morreu. Uma pessoa como o meu pai. Não tem que ir bem. Basicamente é, se eu gosto, ainda espero que mantenha a porta aberta, que é para ver. Eu falei, vou que sei. Aquele senhor entrega-me um papel, pancina, me teve 15 dias, 2 semanas, pancina aquele papel para me dar resposta. Então é chumão, é francês, ei, jovem, se boca bem, não tem que ir daquela outra pessoa, outra pessoa, a oportunidade para trabalhar com nós. Não chega no patrão, fala assim, minha desculpa, mas não tem que ver. Não está bem, porque é a experiência que esse trabalho adquiriu, mais uma experiência na minha vida. Então assim foi, bem, não te lembra que foi uma quarta-feira, porque o restaurante fechava quarta-feira, então bem, numa quarta-feira, não cheguei, me entra, me falou como bem, entrega documento, assim que entrega documento, esse chumão, estou no outro dia, então vá para a embaixada. Vá buscar farda, vamos fardar, depois mesmo, tudo fardado, mesmo estou uma formação lá, depois a partir daí já, graças a Deus, o resto é história. É o resto da história. E foi assim que foi a minha entrada para a embaixada. Mas taekwondo, vou-te um bocadinho para taekwondo, antes de eu entrar na taekwondo, eu era aquele rapazinho pacato. Que tudo ali de também. Minha mão de também meio como um saco de boxe. Até um dia, é um irmão que não gosta de eu, aliás, não gosta de tudo isso. Ele vira para mim e fala assim, John, gosto de nunca te soltava. Canto que é para Portugal. É para Portugal, descansado a fazer taekwondo. Eu falei, John, gosto de nunca te soltava. Eu falei, não. Gosto de cuidar que não tem, que te dá para não briga. Vamos dizer, nós é dois adultos. Nós dois não sei. Eu me saí com 15 de Brava, ele saiu com 16 ou 17 anos de Brava. Para trabalhar na barco. 16 ou 18 anos. Para trabalhar na barco. Para poder ajudar nós mãe. Então, a partir daí, depois bem, meu irmão, que está ali já há alguns anos na América, porque a minha família praticamente está tudo ali, na América. Então, é uma história muito, muito longa. Onde aqui as minhas irmãos, ele vai para o colégio, ele estuda, etc. E quando que se pergunta-lhe com quem que eu gostava de ser? Isso li, aquele parte ali, te deixar um bocadinho com quem está a falar.
emocionado. A família gostava de ser como meu irmão. Eles perguntaram, o irmão é quem? O irmão é uma figura pública na terra, ele trabalha no governo. Eu falei, não, meu irmão é chefe de segurança da Embaixada de Merca, na Cabo Verde. Onde é que a gente fica tudo flat. Sendo cabo-verdiano, como é que é chefe de segurança na Embaixada? Eu falei, não, ele é chefe de segurança, ele está no Portugal, então ele foi recrutado para vir para Cabo Verde para abrir um gabinete de segurança lá. E ele é responsável de segurança na Embaixada de Merca, no Cabo Verde. Tem prova. Eu falei, comigo que tenho, mas não te pedi prova, ele está mandando. Então, fazer tudo nas fotocópias de tudo que o tinha, mandar. Ele chega lá, apresenta, e eu falei, senhor, congratulations. Obrigado. Porque, na realidade, é a pessoa que não pode seguir sempre. É uma pessoa, um conselheiro de não. Então, portanto, isso para mim é forte. Mas, para alcanças nível de excelência. Excelência no sentido de para você estar preparado, um preparo que existe, e pessoas católicas, para você conseguir deliver, dizer que a pessoa se espera de boa, você tem que estar preparado, você tem que ter você pode ser um normal, um anormal da vida, que te põe tempo, te dedica, te abdica de alguns prazeres sagrados da vida para você. Sra. Láudia, primeiramente, como se diz, me tem e continua tendo um grande orientador. Quem é Deus? Que não aceita, ele mudou a minha pessoa, mas a seguir de Deus teve uma família. Família que ajuda a ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa responsável, uma pessoa que pronto, que é perfeito, mas tenta fazer o possível para que fazer a coisa para satisfazer, não para satisfazer, mas cumprindo como ser humano, mas como profissional também. O objetivo, como falei há bocado, de servir e proteger e ajudar ao meu próximo também. Que esse é o meu objetivo. É ajudar ao próximo. E mostrar aos jovens que é capaz, qualquer um, de sangue na vida, sendo a modesta parte humilde, respeitador e cumprir e fazer cumprir. E ser amigo do seu amigo. Um educador me fala um bocadinho, eu tento em 30 anos, na escola de taekwondo, sim, me acompanha crianças, assim, fazer aquele trabalho assim, de pedagogia, eu só ensino técnicas. Só ensino pontapé? Sim. E queria que me creu mestre. Não tem um problema de violência na Cabo Verde. Então começa a ficar crónico. Assim. Mas nós é pequenote. À luz de experiência que eu tenho de segurança e de ensino, como é que não pode trazer mais espaço para a nossa comunidade? Para ajuda nas comunidades, contar uma pequena história. Um histórico de escola de Taekwondo na Cabo Verde, propriamente dito CTMC, Centro Taekwondo Mestre Chung. Então, abreviando muito rápido. Centro Taekwondo Mestre Chung é uma homenagem que eu queria fazer à minha mestre. Porque aquilo que sou no Taekwondo e como pessoa, eu devo a ele, ao Mestre Chung. Que ensinando os princípios do Taekwondo. Onde é que é a única maneira de fazer para reconhecer
o trabalho que ele mestre chumbo fazer comigo. Não só comigo, mas com tudo que esse que foi fundador de Taekwondo no Portugal. Porque não foi fundador de Taekwondo no Portugal. Em 1974. Por isso que os 50 anos de Taekwondo no Portugal também ser celebrado no mês de novembro. De outubro, aliás. E então, isso, quando me leva Taekwondo para Cabo Verde, é a única maneira para homenagear a minha mestre, aquela que quis fazer. Fundo da escola. Um fundo da escola com 5 atletas. Não pode esquecer de nome de um, que se bem cita nome de pessoas, porque pode esquecer de alguns, e eu saber como a sensibilidade é show, principalmente pessoas que é fundador de qualquer coisa. E, no entanto, a mim, como eu acaba de falar, como um educador, vamos falar assim, bom, também ajuda a juventude de Cabo Verde. Também ajuda principalmente a juventude de praia. Então, um fundo da escola, que ocorre Centro Social 1º de Maio, Quinta Lona da Igreja Nazareno, Liceu Domingos Ramos, varanda de minha casa, onde aqui não começa, ali na Sucupira, vão começar com 6 alunos. Depois não vem para Gimno Desportivo, depois não passa para Liceu Abílio Duarte, depois de alugar um espaço que os alunos que tinham condições de paga, esta paga, que hoje não agradecesse imenso, não só ex-atletas, mas pais encarregados de educação daqueles meninos, que paga para ajudar os alunos de fundo de Cobom e do Palmarejo em geral, fazer a prática de Taekwondo sem cobrar um tostão. Porque eles apoiam Taekwondo. Que as pessoas que tinham condições, eles ajudam para que os jovens pratiquem Taekwondo. Coisa que não fazer. Não pegar aqueles meninos, não pôr eles na cara, muita gente está a buscar-se, trazer para o ginásio, este bem, este treina, este leva um bom cosga, desculpa a expressão, cansa bem no treino, leva bem para casa, toma banho, diz que sair. O desporto é fundamental para a educação da juventude. Mas é preciso que haja pessoas que apoiem essas iniciativas. É que eu sou interesse financeiro. Mas é interesse fundamental para mim. É o ser humano em si. Formar pessoas. Não é só formar atletas. Formar pessoas e depois de formação daquela pessoa, por detrás dessa pessoa está um grande atleta. Como eu atletas daqueles lá, que tem na Cabo Verde. E que enconche. E não só a nível de atletas, mas também a nível profissional. Tem jovens que treinam comigo na Cabo Verde Taekwondo, que hoje são responsáveis de família, são diretores de serviço, desempenham funções na função pública, e eu tenho muito orgulho em ter uma ponta da unha no crescimento e desenvolvimento desses jovens. Não só como pessoas, como profissionais, como pais, etc, etc. Você quer falar no mês que ocupa nos jovens da nossa comunidade? Mantém-se ocupado e longe de... Longe de droga, longe de álcool, longe de muita coisa. Se desde que os responsáveis daquela parte social, e não só, fazer a sua parte, nunca tem problema. Ocupar jovens. Tirar os jovens da porta das discotecas, de boates, onde é que se vende droga, etc, etc. Tirar-os de lá. Pôs no ginásio. Apoia quem é responsável por aquele ginásio. Ou fazer coisas para que eles podem ter tempo ocupado. A ocupação do tempo livre. Jovem de sair de escola, já pega na móvel, já esquece. Desporto ninguém quer fazer. Hoje a tecnologia predomina a sociedade.
principalmente a camada jovem. Não vai treinar. Não, nunca tenho tempo e tal, não sei quanto. Nunca tenho tempo. Dia foi feito 24 horas. 3 vezes 8, 24. 8 para o Budeta, 8 para o Budúrmio, 8 para o Estuda, e naquelas 8 horas tirou 1 hora o treino. O educa a pessoa. O sabe como ser o homem do amanhã. Que esse é o nosso objetivo, é formar o homem da manhã. Um grande cidadão. Traz um grande cidadão. Não tem outra coisa. Homens grandes, com talentos, para poder, para assim, não. Cabo Verde tem futuro para a juventude. Que não é tarde. Não é tarde. Ainda tem. E muitas vezes, me canto quem sei de Cabo Verde. E mesmo para a América, muita gente faz escola de taekwondo da ficha. Inclusive, nunca sabe o meu nome daquela pessoa, canto que vai a Cabo Verde, visitem a escola, depois mesmo perguntar qual é o futuro do taekwondo na Cabo Verde. O futuro do taekwondo está no mundo. Eles fazem muitas netas. Mas a escola, eu escrevo para fechar. Uma escola para fechar. E ainda está aberto. Ainda há 3 jovens que tomam conta de escola. Que as mais beijos, esse sei tudo. Mas fica aqui 3 jovens. Montron, Enildo e Tiago. Esses 3 jovens, que é pilar hoje de CTMC. É esse que se dirige à escola. Não está a falar com eles quase. Todo dia, através de vídeo, chamada, por me fala, para explicar. E não tenho 2 mestres coreanos que estão na Cabo Verde, embora há algumas coisas que não interessa eu estar a falar neste momento, mas apoiaram muito o CTMC. Principalmente o mestre Ha, que é um coreano evangélico que está no Cabo Verde. E vai para Lagoa City, um mestre que é mestre Kim, que é sexto dan, que também ele vai abrir essa escola. E neste momento, em princípio, passando temos 12 ou 3 escolas de taekwondo na Cabo Verde. No mês de julho, para que as iniciativas lá com mascarinho? Não está como assim. Não está como assim. Porque é como eu não te costumo falar. Pódio para tudo alguém. Pódio é para tudo alguém. Não tem que saber carinhar pessoas para a prática de desporto. Quem interessa futebol, quem interessa taekwondo, quem interessa judo, quem interessa aikido, quem interessa karatê, praticar desporto. Cultivar o mente, o espírito e o corpo. Para ser um bom homem de amanhã. Que é fundamental. Tendo um bom homem, um bom cidadão. Respeitar e fazer respeitar. Obrigado. Para mim, eu me quito a agradecer.